Paz do Senhor, mulheres que oram, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom momento de você com Deus, o estudo de sua palavra. Estamos no 11º dia do nosso devocional Fé Acima de Tudo. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 19, do verso 1 ao 14. E diz assim: E vieram os dois anjos a Sodoma tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto à terra e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes, na rua, passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitasse, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram Ló, e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas que tenho, que ainda não conheceram o varão. Fora vos-las trarei, e fareis dela como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro, esse indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão, e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta, e feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quanto tem nessa cidade? Tira-os fora deste lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Juízes, capítulo 19, do verso 11 ao 30, diz assim: Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo já declinado muito dia, disse o moço ao seu senhor: Caminhai agora e retiremo-nos a essa cidade dos Jebuseus, e passemos ali a noite. Porém, disse-lhe seu senhor: Não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas passaremos até Gibeá. Disse mais a seu moço: Caminha e cheguemos a um daqueles lugares, e passemos a noite em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante, caminharam, e o sol lhes pôs junto a Gibeá, que é a cidade de Benjamim. E retiraram-se para lá, para entrarem a passar a noite em Gibeá. E entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali passarem a noite. E eis que um homem velho vinha à tarde do seu trabalho do campo, e era este homem da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá. Eram, porém, os homens desse lugar filhos de Benjamim. Levantando ele, pois os olhos, viu a este passageiro na praça da cidade, e disse o velho: Para onde vais e de onde vens? E ele lhe disse: Passamos de Belém de Judá até os lados da montanha de Efraim, de onde sou, porquanto fui a Belém de Judá. Porém agora vou à casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa. Ainda que há palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho há para mim, e para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos. De coisa nenhuma há falta. Então disse o velho: Paz seja contigo, tudo quanto te faltar fique ao meu cargo. Tão somente não passes a noite na praça. E trouxe-o à sua casa, e deu pasto aos jumentos, e lavando-se os pés, comeram e beberam. Estando eles alegrando o seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho senhor da casa, dizendo: Tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. E o homem, senhor da casa, saiu a eles e disse-lhes: Não, irmãos meus, ora, não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. Eis que a minha filha virgem e a concubina dele tirarei para fora, humilhai-as,
a elas e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém, a este homem não façais loucura semelhante. Porém, aqueles homens não o quiseram ouvir. Então, aquele homem pegou de sua concubina e lhe atirou para fora. E eles a conheceram e abusaram dela toda a noite até pela manhã. E subindo a alva, a deixaram. E ao romper da manhã, veio a mulher e caiu à porta da casa daquele homem, onde estava seu senhor. E ficou ali até que se fez claro. E levantando-se seu senhor pela manhã, e abrindo as portas da casa, e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. E ele lhe disse: levanta-te e vamos nós. Porém não respondeu. Então pô-la sobre o jumento, e levantou-se o homem e foi-se para o seu lugar. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo e pegou na sua concubina e a despedaçou com os seus ossos em 12 partes e enviou-os por todos os termos de Israel. E sucedeu que cada um que tal via dizia: nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito, até o dia de hoje. Ponderai isto no coração, considerai e falai. Meu Deus, que texto terrível. Agora leremos Romanos capítulo 1, do verso 16 ao 32, que diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus da fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Porque do céu se manifestará a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus o manifestou, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Porquanto tenho conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças antes, e seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os quais tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Gente, hoje tá pesado, hein? Meu Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. As narrativas dos eventos em Sodoma geralmente é perturbadora e deprimente. Os dois anjos visitaram a cidade para ver se a maldade de seus moradores era tão grande como eles haviam ouvido dizer. A falta de hospitalidade e o tratamento rude dado aos forasteiros pelos moradores de Sodoma era uma indicação da condição moral deles. Seu desejo e tentativa de abusar dos visitantes de Ló mostraram a extensão da sua depravação. Se a maldade de Sodoma nos deixa impressionados, a da tribo de Benjamim, em Juízes 19, é ainda maior. Os homens de Gibeá, uma cidade de Benjamim, tribo de Israel, haviam alcançado o mesmo estado de depravação moral que os homens de Sodoma. A maldade dos cananeus foi ultrapassada quando os homens de Gibeá atacaram brutalmente uma jovem mulher e a deixaram à morte.
O propósito da narrativa de Sodoma era mostrar ao povo de Deus como a depravação e o pecado nunca estavam muito longe. Gênesis foi escrito para a geração de israelitas que estavam entrando na Terra Prometida. Essa história foi preservada para lembrá-los do que não deviam fazer, para alertá-los a não se comportarem como os cananeus que viviam ao seu redor. No entanto, poucas gerações depois, o povo de Deus repetiu o mesmo tipo de iniquidade. Essas narrativas nos alertam hoje quando andamos nos mandamentos de Deus, não somente naqueles que consideramos convenientes ou vantajosos, nós temos intimidades com Ele. Quando somos influenciadas pelo mundo e começamos a andar nos caminhos daqueles que não conhecem a Deus, nós repetimos as mesmas maldades. O Evangelho de Jesus Cristo oferece perdão e misericórdia para os nossos pecados. Jesus levou a nossa punição, oferecendo a si mesmo de maneira que nós pudéssemos conhecer a Deus. Mas o Evangelho não é completo sem a ressurreição de Cristo, a vida que nos é dada nele como filhas de Deus. Devemos andar em seus caminhos, obedientes aos seus mandamentos, viver uma vida que não se envergonha do Evangelho também significa viver uma vida que não se envergonha de seguir os mandamentos de Cristo, não importa quanto isso custe. Meninas, o texto de Romanos, ele encerra de uma forma muito clara. Ele encerra dizendo que, por causa da maldade do coração do homem, por causa da vontade de não obedecer a Deus, o empenho em não querer conhecer a Deus, em ser perversos, em ser maus, Deus entregou os homens para isso. E quando a gente olha, a gente vê que a terra está cheia de iniquidade. Os homens, as mulheres estão cheios de iniquidades. São prostitutos, maliciosos, avarentos. A maldade está muito grande. São invejosos, homicidas, matam mesmo. Gostam da contenda, da confusão, do barraco, da briga. Amam enganar uns aos outros. São malignos, murmuradores, murmuram o tempo todo. Eles são detratores, ou seja, falam mal um dos outros. Têm ódio de Deus, são atrevidos, orgulhosos, vaidosos. Eles inventam maneira de fazer o mal, desobedecem aos pais. Meu Deus. Desobedientes aos pais. É só a gente olhar a geração mal criada. Não respeitam a autoridade de nenhum tipo. São imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém, não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las. E pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Deixa eu falar para você, chamar a tua atenção aqui. Não apoia, tá? Para de apoiar. Para de apoiar a homossexualidade. Para de apoiar a mentira. Para de apoiar a traição. Para de apoiar todas essas imundícias da terra. Trairagem, coisa mal feita, engano, passar pano. Esse negócio de jeitinho brasileiro. Minhas irmãs, parem de apoiar. Porque Deus está entregando quem tem esses sentimentos perversos aos desejos da carne. Você está vendo aí. Não bastando os mais, né? As letrinhas aí. Agora as pessoas estão se sentindo tão fora da casinha porque elas se entregaram aos desejos que são absurdos. Tem pessoas que se consideram cobras, cachorros, animais e estão vivendo uma coisa tão louca, tão descabida. E a Bíblia está dizendo que Deus entregou o ser humano a isso. É isso que você quer? Então viva. Mas está vindo punição aí. Por favor, mantenha a tua fé na palavra. Santifique-se mais ainda. Não apoie. Você não precisa agredir ninguém. Você não precisa bater boca com ninguém. Mas se Deus permitir que esteja à sua frente te perguntando sobre, esteja pronto para defender a tua fé sem atacar ninguém. Mas não apoie. Não seja conivente. Esse negócio de dizer assim, eu vou jogar fora de casa, eu vou mandar para a rua. Querida, santifique-se mais, porque Deus não vai tomar por inocente
quem é conivente com as coisas erradas. Não, isso custa, tem preço, é o que estamos estudando aqui. Tem preço. Nós teremos que decidir de que lado estamos, se de Cristo e da sua palavra, ou se de nossos filhos, de nossos parentes, de nossos amigos, com suas escolhas podres, porque Deus os entregou a isso. Se liga, a quem amamos mais? A Deus ou os nossos? Hoje tá difícil, hein? Hoje o Senhor está nos chamando à consciência. É a pedofilia, crianças sendo violadas das formas mais bárbaras possíveis e inimagináveis. E nós concordando com isso? Aborto. E tá tudo bem? Deus está vindo aí. Vamos manter a nossa fé em Deus e na palavra acima de tudo. Se Ele disser não, fica com o não de Deus. Porque, querendo ou não, a justiça dele está vindo. E grande vai ser o ai. Que Deus nos ajude a ficar do lado e com a palavra. Voltaremos amanhã, se assim Deus nos permitir. Boa semana. Beijo.